Oi, gente, eu sou o ArquiCast número 240, meu nome é Adilson e hoje vamos de episódio de cinema. Esse filme, idealizado há mais de 40 anos pelo seu diretor, mostra uma fábula de uma cidade em declínio que tenta se reerguer. O filme apresenta várias temáticas: o conflito de poderes, a política, a mídia, utopia, distopia, urbanismo, crítica social foda e até superpoderes. No meio disso tudo, um arquiteto é o personagem principal que tem o papel de conduzir o futuro da cidade de uma forma utópica e esperançosa. Mas até ele tem seus conflitos e o passado conturbado. Hoje a gente vai falar sobre Megalópolis, de Francis Ford Coppola. E para discutir esse filme aqui, eu trouxe dois amigos. Deixa eu apresentar primeiro o Bernardo Vieira. Bernardo já tá aqui falando de cinema e de outras coisas com a gente. Boa noite, Bernardo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Adilson. Obrigado aí pelo convite. Prazer sempre participar aqui do ArquiCast. Tá aqui também com a gente o Gustavo Novaes, o Guga. E aí, Guga, como é que você tá? Tô bem. Agora, do Coppola não, né? É do Darren Aronofsky esse filme, né? Não? É do Coppola mesmo. E não parece, né? Mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Bom, antes da gente ir pro episódio, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou com o Rafa. E aí, como é que você tá, Rafael? Opa, tudo beleza? Bom, Rafael, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail para contato@arquicast.com, e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos canal no Telegram e também canal no YouTube, não é, Tilson? Exatamente. Nosso último episódio, a gente atrasou um pouquinho para colocar o episódio de vídeo lá, mas tá lá. Surpreendentemente, né, mesmo que tenha sido feito o upload depois, né, a gente teve uma audiência boa, que a gente considera boa para um episódio que já tinha sido lançado em áudio. Então, agradecer quem viu e quem puder também compartilha, segue a gente por lá. Nosso canal é youtube.com/arquicast, agora tem essa arroba aí para identificar os usuários no YouTube, mas só você procurar lá no YouTube ArquiCast, você vai achar a gente por lá. Então não deixe de seguir a gente, sempre que puderem, dê um joinha, e a gente adora ler comentário. Então deixe seu comentário, mesmo se você achar mais ou menos, pode comentar, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Certo, Rafa? Isso aí. Você já conhece o Hydro, a inteligência artificial focada em arquitetos, engenheiros e designers? O Hydro pode proporcionar redução de custos, tempo e aumento de qualidade para os seus projetos. É um software brasileiro, um dos maiores softwares para arquitetura de IA da América Latina. Isso aí, o Hydro é uma ferramenta completa, pensada no profissional de arquitetura, engenharia e design. Uma das funções mais populares do Hydro é melhorar os renders, mas ele vai muito além disso. Com sua função de renderizar imagens, é perfeito para quando você não tem tempo de finalizar um projeto. Além disso, a ferramenta de geração de ideias sugere novas propostas criativas, enquanto a função de renderizar desenhos à mão, como croquis, mostra como eles ficariam aplicados com a inteligência artificial. Isso é só o começo. O Hydro conta com várias outras funções para facilitar e otimizar seu processo de trabalho. O Hydro funciona 100% na nuvem, ou seja, você não precisa de um computador robusto para usá-lo e pode acessar de qualquer lugar. E os resultados são ultra rápidos, onde você pode ter uma imagem de alta resolução em menos de 30 segundos. E as funcionalidades te ajudam em várias etapas do seu fluxo de trabalho. Olha só, o Hydro acabou de receber várias melhorias. A gente tem mudança na interface para deixar tudo mais intuitivo, função texto para imagem, onde você pode descrever o que quiser e o Hydro gera para você, além da função de vídeo, onde ele gera um vídeo 3D a partir de uma imagem. E tem mais, função de melhorar render, onde a imagem que você renderiza recebe um refinamento para melhorar os rostos, carros, texturas e iluminação. A função renderizar recebeu uma nova versão, ficando mais aprimorada. As funções máscara e pincel, onde você pode fazer a edição da imagem sem sair da plataforma ou precisar de outro software, e outras funcionalidades que estão por vir, já que a plataforma está assim em constante atualização. E olha que bacana, a gente tem um cupom para você que quer um desconto na assinatura. É só colocar ArquiCast10 e aproveitar. Então vai lá, acesse o hydro.pro e aproveita. Bom, se você não quiser ouvir os comentários desse episódio, é só pular para 6 minutos e 11 segundos. Rafael, temos alguns comentários nas postagens que a gente fez do episódio, né? Temos sim, tem um comentário aqui do Luiz Henrique Dias Santana, que falou assim, o modo simples, sem ser simplório, de abordar o tema. Já estou procurando os livros sugeridos,
Foi uma ótima aula, valeu a pena assistir. Obrigado aí, falando sobre o episódio último, né, do Desconstrutivismo. Vou agradecer também ao Adler Ulisses, ao Thiago Beck, ao Anderson Melo. Todos eles deixaram comentários lá pra gente nas postagens do Instagram. E você também que curtiu o episódio, obrigado pela essa força. A gente se esforça bastante. Esse episódio deu um trabalhinho pra fazer em vídeo, mas a gente achou que valia muito a pena, então tá disponível pra vocês. Isso aí, ó, vou aproveitar e também dar um salve. Faz tempo que a gente não faz isso. Pra quem curtiu Sim. a postagem lá, Matheus Salé, o Vândulo Osório, Mário Augusto, Raquel Rocha, Maria Laura Uchoa, o Nicolas, o Caio, Roberto Cunha, Karina Mendes, Henrique Bolognese, Felipe Quaresma, Anderson Melo, o Adler Ulisses, uma galera aqui, ó, Larissa Nóbrega, o Conrado Eli, muita gente. Obrigado pelo acompanhamento aqui. Isso aí, galera. Então, se quiserem, interajam com a gente vai adorar ouvir os seus comentários e também adorar falar o nome de vocês aqui. E vamos deixar o pessoal ouvir esse episódio que tá super polêmico, na minha opinião, que é sobre o filme Megalópolis, né, Rafa? Pois é, eu não sei se tá polêmico, eu não participei, mas esse episódio tá muito bom. Exatamente, galera. Então, bom episódio pra vocês. Até mais. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma discussão aqui do filme que ela vai ser muito solta e é muito para quem já viu o filme. Então, se você não viu e quer ver, vá a fundo, boa sorte. Mas esse papo aqui é mais para quem já viu, não tem problema de ter spoiler nenhum. Para começar o papo aqui, é importante salientar, a gente acabou de falar, né? O filme é Megalópolis, é dirigido pelo Francis Ford Coppola. A gente podia fazer um recap, uma recapitulação de filmes importantes para mostrar que o Francis Ford Coppola é um baita de um diretor e por que esse filme, de alguma forma, tem trazido algumas polêmicas. Bernardo, você pode introduzir, falar quem que é o Francis Ford Coppola? Cara, o Coppola é um daqueles caras ali da nova Hollywood e ele ficou muito, né, famoso por filmes de hoje que são clássicos, cinema americano, como a trilogia do Poderoso Chefão, Apocalipse Sinal. Tem um filme dele, menos conhecido, que é muito bom, que chama A Conversação com Gene Hackman, que é muito bom também. Ele tem vários filmes. E tem um filme dele que é um dos meus favoritos, assim, que eu gosto muito, que é o Drácula de Bram Stoker, assim. Porra, o Drácula não é considerado, não é um filme autoral, né? É porque os outros acho que são autorais. Quer dizer, não são autorais, né? Porque Poderoso Chefão vem de um livro. Mas acho que ele tinha mais liberdade criativa. O Drácula, eu acho que ele só foi contratado pra dirigir o filme, né? Mas eu acho que o Poderoso Chefão também não tinha tanta liberdade, não. Eu acho que ele que se impôs, assim, sabe? Porque ele era novo e o estúdio acho que quis controlar ele e tal. É isso aí, inclusive, o estúdio quis controlar ele, vai ser o pano de manga que vai chegar em Megalópolis, né? Quando em Megalópolis, deveria ter um estúdio controlando ele. Exatamente. Mas é interessante na carreira do Coppola, né, que ele tem filmes muito clássicos e eu acho que um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido, é o Poderoso Chefão, que deu vários prêmios. Ele escreveu, ele ajudou a escrever e também dirigiu o Poderoso Chefão. Não sei se foi a saga inteira, aí me corrija se eu estiver errado, né, mas ele recebeu prêmio tanto de roteiro quanto de diretor no Poderoso Chefão 2, não foi isso? É isso. Ele provavelmente vive até hoje com o dinheiro do Poderoso Chefão, porque se dependesse de algumas outras coisas aí que ele fez, apesar de ser um excelente diretor, se envolveu em um monte de polêmica, gastou um monte de dinheiro para poder fazer alguns filmes que não deram certo, né? E aí, de novo, isso é o pano de manga que vai chegar em Megalópolis, né? Exato. A gente podia então falar sobre esse projeto de Megalópolis, é um projeto antigo do Coppola para fazer esse filme. Eu ouvi um crítico falando, esse projeto ele vem desde 1983 e ele começa a escrever esse filme durante as filmagens de outras obras que ele vinha fazendo e decidiu fazer esse filme sozinho, né? Com a grana dele. Eu sei dessa história por alto. Ele chegou a fazer um estúdio próprio, logo depois de Poderoso Chefão, né? Dessa trilogia do Poderoso Chefão. Ele chegou a fazer um estúdio para juntar artistas, um lugar que pudesse ser de criatividade, de liberdade, né? E aí, algumas produções autorais foram feitas nesse momento. E um dos grandes fracassos que ele fez nessa época aí foi, peraí, que esse nome do filme eu anotei. Do Fundo do Coração. Que foi um flop tremendo e deixou ele com prejuízo de, 50 milhões e tal. É até por isso que depois ele começa a trabalhar com direção contratada, porque ficou com dívida. E ele tinha essa vontade de fazer o Megalópolis desde aquela época. Parece que tentou fazer um filme
um pouco antes dos atentados de 11 de setembro. Obviamente, um filme que mostra Nova York sendo destruída nessa época, acho que não ia ser muito bem-vindo, né? Então acho que já deu o primeiro azar aí nessa época. Depois, acho que ele tentou fazer de novo Megalópolis agora, na época da Covid, 2020, né? 2019, 2020. E isso também, o filme, pô, que lá atrás estava orçado em 39 milhões, já estava virando papo de 200, 150 milhões, tirou dinheiro do próprio bolso, vendeu vinícola ou botou para vender, por conta desse desejo de fazer uma coisa autoral, sem estúdio dando pitaco, sem produtor andando pelo estúdio, né? Acho que ele chegou a dar uma declaração dessa. E aí tá aí, gente, tá aí o filme. Ele devia ter escutado os sinais do destino, né? Pois é. E aí, bom, ele conclui esse filme aqui, como diz o Bernardo, deveria ter ouvido o destino. Eu queria abordar algumas coisas antes da gente falar do filme em si. Ele tem uma estrutura que o filme, mesmo no início, fala que é uma fábula, né? Como é que vocês entendem essa ideia de fábula para esse filme? Fábula, assim, eu sei que é fábula, mas eu vou pegar aqui no dicionário o que é fábula aqui pra gente elaborar. Fábula é uma curta narrativa em prosa ou verso com personagens animais que agem como seres humanos e que ilustram preceito moral, ou narração de aventuras de fatos, imaginários ou não, fabulação. Só pode ter fábula com animal só? Não, aqui tem na literatura uma narração de aventuras e de fatos. Não tem especificar com animal, não. Então, mas a fábula pra mim tem esse ponto de assim, os personagens que você tá vendo na história, eles representam mais uma ideia do que um personagem de fato, do que uma encenação, entendeu? Então tá todo mundo ali, se você olhar aqueles diálogos expositivos, teatrais, né? Até própria montagem, você não tá preocupado com a narrativa, você tá preocupado com a reflexão. Quer dizer, não você, né? O diretor tá preocupado mais com a reflexão de passar uma mensagem ou uma lição de moral, né? Que é o caso desse filme. Passa por tudo, né? Vender uma ideia. Aliás, tem um tom professoral chato nesse filme também, chato. E aí é isso. Você tá mais preocupado em passar uma ideia de uma reflexão do que viver uma narrativa, né? Falhou, viu? Nesse sentido, falhou bastante. Até porque tem uma coisa que esse filme falta, que é a elegância. Esse filme não é elegante. Ele já começa falando pra você de Nova Roma. Isso tudo podia ser meio que subentendido. O nome dos personagens, citações de Shakespeare, citações de Marco Aurélio, citações de Júlio César. É um amontoado de ideia que faltou elegância. E por um diretor que nem Coppola, eu achei muito esquisito. Eu achei que eu tava vendo Mother, do Aronofsky. Não é brincadeira. Sim. O Bernardo, você tem esse mesmo ponto de vista? Cara, tenho, assim, uma coisa que ilustra bem o que o Gustavo falou, não só eles ficam fazendo citações o tempo todo e meio fora do contexto do filme, meio forçado, e a citação encaixa meio forçado, é que tem uma hora que do nada o cara vira assim, não, a filha dele lá, a menina, a Júlia, não, ela não esquece uma citação, ela é muito boa em citação. E aí lá, velho, aí eu acho que o Coppola não conseguiu decidir qual citação do Marco Aurélio ele queria usar. Ela fala umas 3 ou 4 citações diretas, assim, em sequência. Eu falei, cara, ela é boa de citação mesmo. Nossa, incrível, assim. Pô, o cara decidir, aí fica falando aquilo. Mas nada é pior do que quando aparece lá o arquiteto e o cara, do nada, começa a fazer um solilóquio do Hamlet. Do nada, assim. Não sei nem se é falta de elegância, é falta de, sei lá, de roteiro, sabe? De decupagem de roteiro, sei lá. E para um filme que quando você olha o escopo assim dele, cara, pô, tem efeito especial, tem umas cenas megalomaníacas, o nome do filme é Megalópolis, né? Então tem umas cenas megalomaníacas. Pô, aquela cena das bigas, né? E algumas cenas da cidade. Pô, você vê que não é um filme barato. Aqueles musicais. Cara, as cenas não levam a lugar algum. Você sai de uma cena para outra. Esse filme, ele comete o crime de meio que começar do jeito que terminar, do jeito que começou. A história não avança por lugar nenhum. Ô, Gustavo, você não acha que esse filme foi feito com a AI, não, cara? Caraca, Bernardo, eu acho que você matou, cara. Eu acho que alguém escreveu um outline no chat GPT, pegou o outline e filmou. É isso. É isso. Cara, parece que é isso, cara. Assim, porque o filme... E ele é meio feio, às vezes meio brega, assim. A fotografia do filme é meio... Eu não sei, meio artificial. Não, ela não é coesa. Ela não é coesa. O filme não tem identidade visual. Cara, porra, o Megalópolis de 1920 tem mais identidade visual que esse filme, cara. O Metrópolis, perdão. E isso, pra mim, é outro crime horroroso. Porque é um filme de arquitetura. Quer dizer, não é um filme de arquitetura. Esse, definitivamente, não é um filme de arquitetura. Pô, mas nem pra se darem o trabalho de pesquisar uma forma
sei lá, mais interessante pra hora que a arquitetura vira protagonista, né? A intencionalidade urbanística dele. Cara, é uma coisa amorfa, brilhante, de que quer qualquer coisa, que não quer dizer absolutamente nada. Aí você fica vendo aqueles espaços, os ideais que ele fala sobre a cidade. Ele não justifica nem as intenções. Aliás, nenhum personagem justifica suas intenções. Eu também não sei por que a Júlia se apaixonou por ele. Eu não sei o que ele queria da cidade. Eu também não sei o que o prefeito... Aliás, o prefeito, se tem um personagem nesse filme, é o prefeito. O Gus, ele é o único personagem que é trabalhado. Ele tem uma filha, ele tem um inimigo, ele não quer que a filha... Aí tem um dilema porque a filha dele tá gostando do inimigo, ele quer manter o status quo da cidade do jeito que tá. Ele é o único personagem trabalhado. Todos os outros, ninguém trabalhou. Escreveram no guardanapo o nome do personagem e deram pra eles atuarem. Não, uma coisa que ilustra isso que o Gustavo falou é que esse filme, ele teve, isso foi bastante noticiado, muito problema. O Coppola teve muito problema com a equipe de direção de arte e de efeitos visuais, de efeitos especiais. Ele demitiu a equipe, depois contratou outro. E teve uma treta. E fica claro no filme que o filme ele tem uma direção de arte muito confusa, e eu acho que um dos motivos foi isso. O pessoal brigou e saiu do filme no meio da produção. Faz sentido. Tiveram até algumas acusações sobre a conduta do Coppola, né, nas filmagens e tal. Não sei exatamente a fundo disso, mas me parece que alguns autores desmentiram isso, enfim. Mas vamos lá, a gente começou a falar aqui numa questão estrutural do filme, mas talvez a gente seja legal pra gente adentrar mais sobre o filme e falar da história do filme. O que é o filme, né? A história do filme se passa em Nova Roma, que na verdade é como se você desse um outro nome para Nova York. É filmado, inclusive, em Nova York. É até difícil explicar a história do filme. E aí há uma espécie de conflito entre os poderosos, a prefeitura, e no meio desse conflito de interesses, aparece a figura do arquiteto, que é o César, que é um arquiteto que ele manda desmanda na porra toda. Ele vai ali, tem uma ideia de cidade. É dito no filme que ele é arquiteto? Ele é arquiteto. Mas é dito no filme que ele é arquiteto? Não é. Eu acho que não é não, hein? Ele falou que ele é inventor. Ele ganhou um prêmio Nobel. Cientista, chamam ele de cientista, chamam ele de... Eu achei foda. O negócio do Design Authority eu achei sensacional, cara. Parem. O pessoal do Design Authority mandou parar. Mas assim, fica implícito que ele é um arquiteto. Inclusive ele usa uma régua T, assim. Ele evoca os poderes de Grayskull com uma régua T. Vocês não viram, não? Tem até no pôster do filme ele tá abraçado a uma régua T, assim. Vocês não viram isso? Então, mas eu acho que isso aí, Edilson, é outro ponto da fábula. É uma mensagem, é uma ideia. Então é por isso que isso não é trabalhado. Inclusive, na hora que aparece ele trabalhando no escritório, você viu o que acontece, né? As pessoas estão dançando balé, jogando coisa no ar. Ele pode não ser um arquiteto, mas ele é a figura do artista, do inventor, né? Isso sim, isso é dito no filme. Na verdade, eu acho que a grande fábula desse filme é um cara conseguir fazer aquela arquitetura orgânica com uma régua T. Tem isso também. Com o orto ligado. Mas vamos lá. Então, há um conflito de interesses para a cidade, né, para governar a cidade. Então, existe lá o poder emanado dos bancos, da prefeitura, e no meio disso tudo tem lá o inventor, que inclusive ele não é propriamente somente um inventor, né? Ele é quase filho do dono da cidade, assim. E ele é um personagem que se mostra inteligente porque ele ganhou um prêmio Nobel pela descoberta de um material revolucionário que é o Megalon. E a história de contar meio o declínio e o ressurgimento dessa nova Roma, e tem todos os elementos ali que tentam simular ou fazer a fábula da cidade romana. Essa relação de interesse dos personagens também fica muito dura de entender durante o filme. Eu vou dar um exemplo. O Shia LaBeouf interpreta um personagem. Que diferença para a história faz aquelas três irmãs dele? Que em algum momento do filme é falado, será que ele está tendo relações com as suas irmãs? Não sei o quê. Qual a relevância disso pro roteiro do filme? Nenhuma. Ou ele herdar o banco, assim, e ele ser primo do Caesar, também não faz diferença nenhuma pra história que supostamente está querendo ser contada, que é essa história macro que você contou. O filme, ele traz algumas ideias, mas ele não trabalha quase nenhuma delas direito. Então, por exemplo, tem essa ideia da utopia. Eu quero criar uma utopia de cidade e o progresso, e é isso. Vocês são reacionários, vocês não querem mudança. Esse é um dos temas do filme, né? Tem outros temas no filme que também não são trabalhados, mas esse é um deles. Tem várias
sub-histórias contadas ali que não fazem relação nenhuma com essa história da utopia. Aquela menina, por exemplo, que representa a mídia, o nome dela é Wow, que também não sei o que isso quer dizer. WOW, né? Ela representa a mídia, e aí, sei lá, ela se alia, né? Porque ela casa com um banqueiro, e aí ela quer dar um golpe no banqueiro. Tipo, e aí ela não só quer dar um golpe no banqueiro, mas ao mesmo tempo ela quer continuar sendo amante do César. Por quê? Sabe, só eu que não entendi, eu não sei. Eu entendi dessa mesma maneira, assim, tem vários temas colocados ali que você fica pensando, então o filme vai para esse caminho. Não, peraí, mudou de tema, vai para outro. Não, esse tema não, peraí, esse tema que a gente esquece, a gente vai para outro. Então ele tenta discutir vários temas e, na verdade, eu acho que ele não consegue, talvez, nenhum desses temas é muito central. Eu acho que acaba sendo uma coisa de... Tem essa discussão no filme de abandonar o velho e abraçar o novo, né? Do futuro ser mais importante que o passado. O passado deve ser para ser aprendido, mas que o futuro é o mais importante. E a figura do César é o cara que vai abraçar o futuro e vai ser como se fosse o Messias e mostrar o futuro para todo mundo. Inclusive, essa ideia do Messias tá muito presente mais no final do filme também, né? Que é muito louco. Assim. Tem até uma frase que é: não deixe o agora destruir o para sempre. Eu achei bonito, gravei essa frase. Bom, além dessa trama do arquiteto, tá, em meio desse conflito de interesses na cidade, você tem ali o prefeito da cidade, que é feito pelo Esposito, esqueci o primeiro nome dele. A gente tem também o Shia LaBeouf, que é filho de um banqueiro, que por um acaso é tio do César. Você tem também ali a mídia representada pela repórter, né, que é a tal da UOL que você falou. Tem a filha do prefeito, que se apaixona pelo César, que é o inventor. E eu não entendi qual é do Dustin Hoffman que aparece ali. Eu não sei quem ele é. Cara, Dustin Hoffman tá no filme, não serve pra nada. O Morpheus também tá, não serve pra nada. Ele fica fazendo narração em off. O Morpheus, o Lawrence Fishburne tá no filme. Que ele é? Olha a loucura que ele é. O Morpheus é o motorista do César que narra o filme. Ele tem um papel ali que eu vi depois que ele se coloca como um historiador. Não só... Eu não entendi se ele é historiador porque ele vai contando a história ou se ele é responsável por retratar aquilo ali que tá muito louco. Além dele ler coisas que aparecem escritas na tela, na conclusão do filme ele some. Assim, cara... E Bernardo, assim, você entendeu um pouco essa relação que essa história que quer meio que fazer uma mímica, um paralelo com a Roma antiga? Você conseguiu tirar proveito de alguma coisa ali ou entender alguma coisa nesse contexto? Bom, se eu conseguir tirar proveito, é complicado, né? Mas assim, na verdade, eles estão querendo, o Coppola, eles quis recontar um episódio de Roma, assim, né? Fazer uma alegoria com o episódio de Roma, que é o embate entre Cícero e Catilina, que eram dois políticos, dois senadores de Roma que disputam o consulado, né, de Roma, para ser o cônsul de Roma, e o Cícero ganha. Eles eram inimigos, assim, né, e o Cícero ganha, e o Catilina tenta, através da força, através de um golpe de Estado, tomar o poder, e é derrotado, enfim. Mas no filme, parece que o Coppola usou os nomes, mas o paralelo com a história real... Parece que o Coppola ele fez a história ao contrário, porque o Catilino perdeu, na verdade, e aí, nesse filme, ele faz como se o Catilino vencesse, né? Quer dizer, ele inverte os papéis. E meio que retrata o cara que supostamente estava dando golpe de Estado como um progressista. Tudo bem, eu até não acho ruim essa intenção de reescrever a história e propor um outro direcionamento, mas isso não dá em nada. No filme não acaba dando em nada, né? Fica muito superficial tudo isso. Ele acaba utilizando o nome das figuras históricas para representar seus personagens, mas o paralelo é meio esquisito, assim. O paralelo vai até a primeira página só. Na segunda página, você muda tudo. Além dessa referência dos personagens, você tem outras referências também. É muito esquisita, porque tem umas estátuas que representam, acho que, justiça. Tem um momento no filme que ele vai para uma região que é mais marginalizada da cidade. E aí tem umas estátuas na cidade, e essas estátuas mostram, pelo menos eu entendi assim, que, sei lá, a justiça ali não consegue resolver, aí a justiça meio que é uma estátua quebrada, ou a ordem ali de uma outra estátua que quebra, que cai. Tem essas representações, inclusive tem uma coisa do Coliseu também, para representar um pouco o pão e o circo, e isso é quase literal no filme, né? Ele fala, né, o pão e o circo, o Coliseu, e tem uma cena nesse Coliseu, esquisitíssima, que conta ali um acontecimento, uma coisa meio polêmica, e a polêmica acaba. Tipo, a polêmica se resolve em 3 minutos depois. Isso não rende no filme, né?
Mas gera uma coisa interessante, que isso eu achei legal. Porque essa parte que é sobre pão e circo, tá lá a menina vendendo a virgindade dela, né? Que é posando de vestal e tá vendendo a virgindade dela. E aí, logo que é exposto que ela não é virgem, tem um corte brusco dela dando uma nova roupagem pra carreira dela e ela se vendendo como sexualizada, com short curto e tal, tipo, que é o que acontece mesmo na vida real, né? A gente pega essas cantoras todas aí, começam como menininha e sempre dão essa Miley Cyrus foi assim, né? sexual... Britney Spears, Miley Cyrus, Christina Aguilera, cara. Mas aí você pensa assim, mas o que isso contribui na história da Megalópolis? Zero. E o que isso leva a personagem? Porque a personagem depois é completamente esquecida, assim. Essa personagem some, ela não aparece mais no filme, cara. É surreal isso. É? Então, assim, parece que o Coppola tinha um monte de coisa pra dizer. Parece que ele fez um filme com um bloco de anotações. Assim. Ele anotou um monte de ideia, um monte de paralelo da sociedade contemporânea com questões da Roma antiga. Ele devia ter contratado um roteirista para poder amarrar essas ideias. Então ele filmou um monte de ideia solta e foi tentando colar isso no filme. E fica muito estranho, cara. Eu não levo a lugar nenhum. Assim, nenhum personagem tem um arco discernível, nenhuma questão, uma possível crítica social, econômica, é levada a cabo de uma maneira coerente. E eu acho mais grave é que o filme chama Megalópolis e todo se baseia no fato de que esse arquiteto aí, inventor, ele descobre um novo material. Eu não consegui entender que material é esse, quais propriedades. Nada dito. Por que as pessoas desconfiam que o material não é seguro? Quais as propriedades na arquitetura desse material? Porque é a partir desse material. O que esse material tem a ver com a relação de parar o tempo? Que eu fiquei, cara, não é possível que ele não vai explicar esse negócio de parar o tempo, assim. Nossa, tem isso também, ele para o tempo, Jesus. O filme começa com isso. É a primeira cena do filme. É, ele começa com isso. E o que tem? E aí a tal da Vesta põe um vestido com material que é meio transparente, você vê através dela, mas na arquitetura não acontece. Você fala, cara, mas que material é esse? Como? Porque assim, uma coisa, tudo bem, o cara fala assim, esse filme é uma fábula. Então, como se a fábula fosse uma desculpa para a falta de lógica da história. E não é isso, né, pô? Não é isso. Então, eu não consigo entender qual é a relação do material com a arquitetura, o que esse material faz, quais as propriedades dele, em que circunstância ele descobriu esse material. Aí depois o material reconstrói o rosto dele. Eu falei, cara... Putz, cara. Sabe, tipo... E o pior, a ideia, você falou alguns elementos que supostamente deveriam estar no filme, não estão no filme. Essas eram as pontas que ele deveria tratar. E tem uma coisa que eu tentei fazer um esforço com isso, que é o seguinte, tem uma coisa que eu supostamente entendi na minha cabeça, que é o seguinte, você precisa matar alguma coisa para poder criar uma coisa nova, porque o filme meio que tem esse tema de que você precisa destruir para você poder fazer uma coisa nova. Até porque o filme começa meio que com um quarteirão sendo destruído para ele construírem uma outra coisa. Então esse é um tema recorrente no filme. E assim, a mulher dele morre para que ele possa construir outra coisa. E aí ele descobre esse material quando a mulher dele morreu. Aí, inclusive, existe uma rixa, um pseudo-suspense de como que a mulher dele morreu, se ele matou a mulher dele, também não leva a lugar nenhum. Mas isso poderia gerar um filme. Cara, olha só, isso na mão do Nolan, só esse pedaço de plot. Um cara, que supostamente é um cientista, que tem uma matéria sobrenatural que foi descoberta quando a mulher dele morreu e as pessoas desconfiam que ele possa ter matado a mulher dele para poder criar essa matéria. Só isso já daria um filme na mão do Nolan. Só isso. Não precisa botar mais nada no filme. Roma, né? Gustavo, eu digo mais, eu nem gastaria o Nolan. Eu poria o Terry Gilliam, cara. Na mão do Terry Gilliam, essa alegoria de Roma, a colagem maluca ia funcionar lindamente na mão do cara. Com certeza. Agora, queria voltar a tentativa de um paralelo aqui com a profissão do arquiteto. Tudo bem que ele é inventor, mas ele está imaginando uma cidade inteira, né? Não tem como não colocar o papel de um arquiteto, né, como personagem ali. Tem uma coisa que a gente, inclusive, já discutiu em outros filmes, eu acho que aquele filme High Rise tem um pouco dessa vibe do arquiteto ser meio manda-chuva da coisa toda, dele não só ser o artista, mas ser aquele que vai mandar e desmandar, mas não no sentido policial da coisa, não no sentido político da coisa. Não, é autoritário, é isso.
É uma questão autoritária de falar assim, ó, minha visão de mundo é aquela que deve ser obedecida e é aquela que é a melhor de todas. E não tem ninguém para debater a ideia dele. É assim, tudo bem, tem a figura do arquiteto e eles tratam ele como um cara genial, não tem ninguém ali para rebater ou para discutir a ideia que ele tá colocando para a cidade. Não é nem termos arquitetônicos, mas assim, mas o que sua cidade tem aí de bom que vai fazer Nova Roma virar essa megalópolis toda, né? Fica só numa coisa muito frágil. E a gente pode até fazer os paralelos, né? A gente sempre faz esse paralelo com como o movimento moderno, como a arquitetura e o urbanismo no movimento moderno foram bastante autoritários no sentido de que eles acreditavam que através de uma nova cidade você teria uma nova vida também. E é um pouco que esse filme fala, né? Fala que assim, então se você tiver uma nova cidade, né? Mas isso não vem embebido somente da coisa construída. É como se a cidade em si, a cidade construída representasse outras coisas também. Uma nova ordem social, por exemplo. Acho que aquilo ali traria o bem-estar para as pessoas. Só que, ao inverso de outros comentários que outros filmes fazem, né? Desse arquiteto que tem um poder e que, de alguma forma, isso é ruim, porque você está dando esse poder na mão de uma pessoa só e que pode ser um cara autoritário. Nesse filme, ele tem O arquiteto é um personagem que é visto como um personagem bom no sentido de levar uma utopia, literalmente, né? Que essa utopia ela é vista como algo quisto, enfim. Não sei que relação que vocês fizeram com a profissão do personagem com a nossa profissão, assim. Eu fiz um pouco essa interpretação. Eu acho que tem uma coisa assim, né? Essa coisa, como você falou, do arquiteto autoritário, é uma coisa meio do modernismo, né? Desses grandes planos que desconsideram a história do local, o desejo das pessoas. Então tem um pouco desse clichê, né? Do arquiteto moderno ser autoritário. Mas também tem um outro clichê de que uma suposta arquitetura boa ou uma arquitetura que mude os paradigmas da cidade contemporânea seria uma arquitetura de linhas orgânicas e fluidas, que isso seria uma arquitetura do futuro, sabe? Mas o grande problema do filme, para mim fica difícil fazer um paralelo, porque o filme não estabelece quais são os problemas daquela cidade e quais são as soluções que ele apresenta, assim, qual é o problema e qual é a solução, qual é a tese desse arquiteto, entendeu? Com qual tese ele trabalha, entendeu? Então o filme podia podia falar da questão da segurança, da questão da acessibilidade, questão climática, da emergência climática, poderia falar. O filme não estabelece qual é o problema e qual é a tese do arquiteto para resolver o problema. Então fica esse clichê de uma arquitetura orgânica que parece coisa feita em AI, e você não consegue entender a relação do material com essas formas e como isso supostamente resolveria o suposto problema. E também a questão das pessoas estarem satisfeitas com ele. Tem uma hora que o personagem do Shia LaBeouf vira um político populista e as pessoas estão reclamando que ele está destruindo. Você fala, mas por que essas pessoas estão reclamando? Porque está destruindo, mas o que elas viam de bom naquele lugar que o arquiteto não via? Sabe? O filme podia se apropriar de pensar. Um filme que fez isso muito melhor é Robocop. O Robocop trabalha a questão da gentrificação urbana, da renovação forçada da cidade. De uma maneira, num subtexto. O Robocop trabalha os personagens, a população. Esse filme trabalha a população caricata. A população só aparece para reclamar, fazer revolta, gritar, e a relação do Caesar com a população é esse distanciamento total também. Ele só tem contato com o povo, né, quando ele vai fazer um discurso ou ficar lá com aquele tom professoral dele. Trabalham a figura, eu vou dizer figura do arquiteto, porque eu ainda acho que o filme não trabalha com essa ideia de arquiteto. Trabalha como se ele fosse um inventor. Eu colocaria mais como um artista do que como inventor. Inventou tudo bem pelo Megalon, mas assim, inclusive essa coisa do poder dele de parar o tempo é quase uma dádiva da arte, assim. Não sei se vocês tiveram essa interpretação. Eles chegam a dizer isso, que o pintor para... como esse filme é muito expositivo, tem uma frase para isso também, que ela fala: pintores param o tempo, arquitetura é música congelada. Então, esse negócio de parar o tempo poderia ser essa ideia de, né? Ou de você ser atemporal, né? Eu fiz alguma coisa aqui, eu fiz uma coluna grega, fiz uma pirâmide e essa porra vai ficar para sempre, tá congelada. Eu cheguei no ápice, tá congelado. Ponto. É isso. Mas o filme se utiliza de elementos de arquitetura, o cara se vestir de preto, esse visual do arquiteto
a régua T, a prancheta, mas eu não acho que ele tem uma atividade de fato de arquiteto. E para mim tem esse problema que eu interrompi Bernardo quando ele estava falando da população por causa disso. População, no Robocop, ela é trabalhada. A gente se importa com a mulher que, porra, é mãe solteira e vai ficar desabrigada, e da criança que tá brincando na rua. Esse filme, a população aparece para fazer riots, né? Quebrar tudo e piquete, ou assistir alguma coisa que essas figuras de poder estão fazendo. Só isso. Eu acho que o filme ele tem um erro de tom, assim. Porque tem uma hora que ele quer ser muito surrealista, muito alegórico demais. As estátuas, né, que representam talvez as virtudes. Porra, tem uma mão roubando a lua. Que é uma imagem Terry Gilliam, assim. O Terry Gilliam faria isso muito melhor. A mão roubando a lua, tem as estátuas que, né, da justiça e do não sei o quê, que elas estão cansadas, estão prostradas. A imagem que tem, assim, da cidade iluminada de vermelho e aquela silhueta em desespero. Mas o filme tem essas imagens e, de repente, o filme tende a querer ficar mais realista, como o Gustavo falou, né? Sempre com um diálogo expositivo, professoral, supostamente profundo, com citações de Roma e Shakespeare. O filme não decide como ele vai trabalhar a história, qual é o tom do filme. O filme não consegue decidir isso, né? Entendeu? Se ele vai para um lado de uma alegoria, se ele vai para um lado de um comentário mais social, um pouco mais realista, para dizer dos políticos populistas que manipulam a população, mas é tudo tão diluído, é tão sem consequências, sem profundidade. Tem um filme ali dentro, né? Tem um filme ali dentro. Tem um monte de ideia, mas não tem um roteiro que costura essas ideias. Por exemplo, o fato dele ter o poder de parar o tempo deveria ser um poder depois que ele toma o tiro e se funde com o material, e ele passa a adquirir os poderes do material. Isso é uma boa ideia. Explica de uma maneira mais orgânica no filme, né? Até. No filme. Se fosse isso, eu falar, tudo bem. O material tem propriedades estáticas, né? Talvez de parar o tempo, então ele não precisa de menos apoio, porque ele para o tempo, então ele nunca cai. Então ele é um material que permite grandes vãos, porque ele, na verdade, está parando o tempo, e quando enxerta aquilo no cara, o cara adquire esse poder. Ele personifica a arte, né? Ele vira a personificação. Porra, a gente tá fazendo um filme aqui, hein, cara? Pois é, isso ficaria muito melhor, mas o filme já inicia com ele com esse poder e você não sabe qual é a relação do material com esse poder, desse material com ele. Não tem. Não tem. Que não tem também. Você fala, porra, velho, mas você tá indo pra onde? Assim, saiu de nada, foi pra lugar nenhum, mano. A primeira cena do filme, eu achei que o filme fosse ser bom, porque ele me enganou. É uma cena que aparecem 3 tipos de arquitetura sobrepostas, né? Aparece uma arquitetura clássica, ao fundo tem um prédio modernista, é uma fachada de vidro. E ao fundo, que é o Chrysler, né? Aquele topo do Chrysler, né? É uma arquitetura deco. Então, porra, não é à toa. Eu falei, pô, o cara sabe o que tá fazendo. Pô, legal, 3 arquiteturas sobrepostas. Pô, vai ser um filme de arquitetura. 0. Essa é a única coisa de arquitetura que tem no filme. Não tem mais nada de arquitetura. E essa suposta comparação entre o Império Americano com o Império Romano, e que os dois estão à beira do colapso, e que é uma ideia, assim, já foi falada e refalada, refutada, e inclusive em outros filmes e tal. E nesse filme não fica claro o porquê da decadência, o porquê da... Tudo bem, aí tem um clichê também, né, de Roma ser uma perversão, todo mundo, é uma coisa muito sexualizada, muita gente pelada, então... É uma degradação dos costumes também, que é um clichê de Roma, mas que no filme também, whatever, sabe? Assim... Eu achei um erro fazer isso com Nova York, porque eu acho que um filme dessa escala, Megalópolis, deveria ter uma mensagem que fosse mais universal, né? Não precisava se focar em Nova York, porque no final das contas não significou nada. Podia ser qualquer cidade, podia ser uma cidade genérica, uma cidade que não existe. Como o High Rise é num lugar que supostamente também naquele filme não existe, não importa. O que importa é o que está sendo trabalhado naquele edifício, naquele quarteirão. Eles podiam falar da cidade. Porque eu acho que o Coppola queria, de alguma forma, alguma representatividade de uma cidade americana, né? Fala de uma cidade genericona, mas não abandona os símbolos americanos. Tem lá o Elvis Presley, por exemplo, cantando no final do filme, né? Tem, de alguma forma, aparece... Literalmente, ele fala de outras cidades que tem nos Estados Unidos, mas ele não chama de Nova York, chama de Nova Roma. É muito esquisito. E, assim, o que ajuda no tom esquisito do filme é o figurino.
onde as figuras de poder estão sempre vestindo aquelas vestimentas antigas e o povo veste qualquer coisa, normal. A viatura de polícia é um carro normal. E aí sai uma mulher com um vestido de Cleópatra, sabe? E aí eles vão para um coliseu. É preguiçoso, é preguiçoso. Aí, por exemplo, eles querem botar, geralmente aparecem as pessoas, bata, aquela roupa romana, né? Como é que era? Toga. Aí porra, sei lá, o diretor de figurino, todo mundo que usa terno tem que usar um negócio daquele por cima, sabe? Tipo, durante o filme. Aí você fica, cara, Sobretudo, né? eu já entendi que isso que é Nova Roma, não precisa ficar fazendo isso. E aí volta para o que a gente falou, o filme não tem uma coesão artística. O figurino não casa com o cenário, que não casa com a arquitetura, que não casa com a tecnologia. É ideia. Parece que alguém teve uma ideia e ele falou, vamos incorporar. E eu tava tentando perceber também se há uma questão tecnológica no filme. A única coisa que fala é do material, mas você não, assim, esse filme poderia ser retratado na década de 40 ou, sei lá, 1630, tanto faz. Esse filme não tem world building, não tem uma construção de mundo coerente que faça você entender o porquê da Nova Roma, assim. Por que voltou a ser Roma ou nunca deixou de ser? O que isso diz pra gente na contemporaneidade, então, entender esses signos, assim, e tal. Não tem, assim, nem como ficção científica, assim, né? Ou uma ficção histórica especulativa, sei lá, se Roma não tivesse caído, ou alguma coisa desse tipo, que poderia gerar uma coisa especulativa, né, da história e tal. Também não parece isso. Parece, sei lá, que os Estados Unidos é uma nova Roma, né? Nova York é a nova Roma, a nova cidade eterna, que está em decadência por comportamentos promíscuos de uma elite decadente, e tem um grande artista que vai liderar uma vanguarda. Então, mas olha só, o final do filme, as figuras de poder continuam sendo as figuras de poder, cara. Não muda nada o filme. Exato, então não vai para lugar nenhum. Assim. O filme é sobre as novas invasões bárbaras, que vai colocar aquele status quo abaixo e tal. Nada, entendeu? Nada disso acontece, nenhum paralelo é feito. E como o Gustavo falou, né? Os caras continuam lá, entendeu? Os políticos continuam políticos, o banqueiro continua rico e o Caesar continua sendo famoso com o prêmio Nobel de design dele, sei lá. E o fato de ser sobrinho do cara poderoso também não faz sentido, porque o que eu acho que o Coppola quis fazer? Ele juntou duas figuras históricas, o Catilina, que é esse cara que tentou derrubar a República, e o César, que de certa maneira conseguiu derrubar a República. Então são dois caras que tentaram, né, um deles conseguiu derrubar a República, dar um golpe de Estado em Roma e tal. Parece que ele quis juntar. E aí ele é um revolucionário por conta disso no filme, talvez. Mas o fato dele ser sobrinho do cara, meio que... Ele não precisava fazer isso, né? Ele pode dizer que o César também era de uma família patrícia, tradicional, um aristocrata, então ele mandava e tal. Mas, assim, não fica muito claro. Então, Cícero é alguém que prezava a República, como na história romana. Mas ali o Cícero, ele apresenta o projeto dele, que é fazer um cassino. A alegoria tá muito hermética para eu conseguir entrar nela, assim, sabe? Não, e que justificativa ruim de roteiro. Ainda que existisse esse embate que o filme tenta fazer realmente, né? Quer dizer, o prefeito querendo defender a intervenção dele na cidade contra alguém que quer fazer uma outra intervenção. Porra, a defesa do prefeito é fazer um cassino? Porra! Caraca, é que justificar, não, cassino. Existem 1 milhão de cenários em que um cassino é legítimo. Você até pode dizer, porra, tem na própria história americana a questão do cassino com as tribos indígenas, se usufruíram ou se foram prejudicados por conta disso. Existe uma história em cima disso. Mas não nessa história, gente, é a porra da Nova York. Não vai ser um cassino em Nova York, daí, sabe? O que vai mudar a cidade por causa disso? E aí você acha, tu vai falar, não, tudo bem, então o Cícero, o tal do Cícero, é um cara com uma visão estreita sobre a cidade, né? Que querendo fazer um cassino, então ele é um antagonista do filme, com uma visão retrógrada. Aí aparece esse cara, o Kylo Ren aí, todo bambambam, todo cheio de marra. E aí, quando você vai tentar entender... E o filme não põe nada na boca dele. Não põe nada. Põe no nariz, porque ele cheira cocaína o tempo inteiro nessa cena. Isso que acontece só. E ele, mesmo sendo esse personagem, né, meio maldito, meio tentando fazer... Ele não faz um contraponto. Não, a cidade tem que ser outra coisa. O problema da cidade é esse,
e eu vou criar uma cidade com outra forma, com outro material, com outro paradigma arquitetônico, urbanístico. Não tem. Não tem. E o personagem dele fica meio igual o personagem do Shia LaBeouf, que são dois caras meio doidões, assim, que usam droga e ficam muito malucos. Mas você fala, cara, sabe, assim, não consigo entender a construção dos personagens, assim, qual a função deles na trama. Assim, uma das coisas que me empolgaram de chamar o Bernardo para participar, que o Bernardo sempre comenta das histórias em quadrinhos, que tem sempre um arquiteto que vai imaginar alguma coisa, e não tem nenhuma relação, né, Bernardo? Tem nada, né? Que você já deu essa dica algumas vezes aqui, né, Bernardo? Eu achei que fosse algo similar, mas me parece que não tem nada a ver, né? Eu também achei que fosse isso. Eu achei que era um momento ideal. A gente tem tecnologia hoje para poder fazer esse tipo de filme, né? Onde as coisas são construídas na cidade, em formas esquisitas e tal, assim. Tipo, a gente tá num momento bom. Seria legal explicar para quem tá ouvindo que história é essa que eu tô falando. Bom, eu acho que você está se referindo à Febre de Urbicanda, não é? Exatamente. A Febre de Urbicanda é um quadrinho, na verdade, é uma série de quadrinhos que eu não sei como o Pipoca Nanquim ou Comic Zone ou uma dessas editoras não trouxe ainda para o Brasil. Criminosamente ainda não foi lançado no Brasil, que é uma série franco-belga. Eu tenho 2 edições, né? 2 números dessa coleção. É uma coleção de 2 autores, é o Schuiten e o Peters. Eu tenho 2, né? A Febre de Urbicana e outro chamado A Torre, que é sobre a Torre de Babel. É uma coleção chamada Histórias Fantásticas, assim, Cidades Fantásticas e tal. Cidades Obscuras. Cidades Obscuras, que tem várias traduções, assim. Conta a história de um arquiteto. Essa história é sensacional. É um arquiteto que ele acha um cubo que é feito pelas arestas, né? Ele não é maciço, ele é oco, de um material indestrutível, que ele deixa na mesa dele e esse cubo começa a se proliferar e invadir a cidade e forma uma segunda estrutura independente na cidade e que transforma a relação da cidade com a periferia, dos moradores. Fica amalgamado, né? Ele fica junto com a cidade, né? Ele não destrói a cidade, né? Ele passa por dentro da matéria, mas ele é sólido. Ele fica amalgamado. E o mais legal dessa história, que é muito engraçado para quem é arquiteto, é que quando ele deixa esse cubo em cima da mesa dele, ele deixa ele meio apoiado, torto, em cima de um papel, alguma coisa, de uma caixa, e ele cresce torto. E ele morre por causa disso, porque tá torto. E ele é um arquiteto meio assim, todo preocupado com simetria, com linhas simétricas e tal, da boa composição da forma, e aquele monte de cubo, aquela estrutura torta na cidade, perturba ele, até o ponto que ele vê que aquilo, de certa maneira, não era um defeito de design, tá torto. Na verdade, era uma solução interessante de projeto, aquilo ser torto. E então o cara muda o paradigma estético dele por conta disso. Então é uma história muito rica sobre uma alegoria sobre a profissão do arquiteto, sobre novas estruturas e novas formas que podem surgir na cidade, a princípio, que causam estranheza ou repulsa, e que depois são apropriadas pela população e pelo funcionamento da cidade. Que eu achei que o filme era isso também. Eu também. Então nós somos. Cara, será que só nós 3 no mundo inteiro achou que ia ver a Febre de Urbicanda? Porque eu juro que eu sentei falando, cara, vai ser alguma coisa nesse estilo. Não pode não ser. Vai ser isso. E não tem nada a ver com isso. Cara, ele podia. Se ele tivesse plagiado a Febre de Urbicana, ia ser um filmaço. Filmaço. Porra, filmaço. Não, o engraçado é que você tem 2 elementos aí, o construtor e o material. Era 2 palitos pra ele fazer essa história, entendeu? 2 palitos. Pois é a máscara do Jason e o facão. Aí o cara foi e fez, sei lá, um churrasco. Churrasco no dia de rock. É um churrasco no Halloween, né? Sim. Eu também achei que eu ia ver algo parecido com isso. Falei, não, deve ter alguma coisa bem legal nesse filme que a gente deve aproveitar. Não aconteceu. A gente tá esquecendo do super plot twist que tem no final do filme, né? Que é o personagem do John Voight, que finge que tá doente, aí chega no final do filme, ele com arco e flecha de criança atira na mulher dele que tá traindo ele e no filho dele. E aí acaba a história, ele tá tudo bem. Nossa, cara. Então vamos lá, eu vou fazer um esforço, hein? Primeiro vamos voltar uma cena atrás. Vamos voltar. Primeiro, ele tava fantasiado de Robin Hood. Ele é o maior banqueiro que tem lá. Ele tava fantasiado de Robin Hood. Por quê? Não faço a menor ideia. Aliás, faço ideia sim. É porque era conveniente no roteiro ter um arco e flecha na mão dele. Em algum momento, ele tá lá fingindo que tá doente.
e mata a mulher dele, eu não acho que ele matou porque ela tava traindo ele, não. Porque eu acho que ela sabe que ele tá traindo ele desde o começo. Porque naquela hora que ela tá lá abaixada, pronta pra falar no microfone com o Cisa, ele aparece na sala e vê, tá entendendo? Então eu acho que é porque ele descobriu que tava sendo roubado, ou queria ser roubado. Sim. E aí ele mata ela e atira no sobrinho. E por que tudo isso? Não faço ideia, porque eu não leva a lugar nenhum também isso. Pois é difícil, né? Eu acho que matou ela e atirou no cara lá porque eles estavam afastando ele da diretoria do banco para ficar com o banco para eles. Por uma questão aí de uma trapaça empresarial do que pela questão romântica, assim. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Em algum momento, a UAU seduz o Shia LaBeouf para poder fazer. Ela tem um plano que é dar um papel dizendo que, não, eu vou querer ser CEO, vou cortar teu cabelo, e aí você vai dizer que vai querer ser CEO, só que lá no contrato vai estar escrito que ele vai ter que renunciar à presidência. Na hora que o Shia LaBeouf leva esse contrato e o Jon Voight ele olha, ele fala: você deu um jeito na vida, que interessante, claro, quer aprender as coisas, eu vou te ensinar como é que faz. Ele olha o contrato, lê que tinha uma pegadinha ali, aí fala, que absurdo, não sei o quê. Aí aparece uma sombra dela fazendo como se fosse uma tesoura cortando, eu fiquei pensando, ela tá dando um golpe no Shia LaBeouf, na verdade. Ela tá tirando ele do caminho pra ela ser herdeira. Mas não é isso que acontece. Depois aparece como o Shia LaBeouf como se fosse normal. Eu não entendi nada, gente. Cara, uma outra coisa, como é que esses atores super famosos e endinheirados toparam fazer esse filme? Jesus. Mas eu sei, isso eu sei. É o nome do Coppola. Exatamente, é o nome do Coppola. Eu vi uma entrevista com o Kylo Ren falando que foi um dos melhores trabalhos que ele já fez. E tem uma outra coisa também, eu vou falar em defesa dos atores. Primeiro, quando você assina um papel, você não faz a menor ideia da visão do diretor. Você sabe o que está escrito no roteiro. Olhando no papel aquilo ali, isso quando você tem acesso à história como um todo, porque pode ser que você não tenha. Pode ser que você tenha acesso às suas cenas. E você sabe que é uma coisa do Coppola. Quem é que vai dizer não pra fazer uma coisa do Coppola? Primeiro tem esse ponto. Segundo que tem isso, você tá lá filmando só aquela parte, né? Você não tá vendo o filme como um todo. Eu entendo, e aí depois você termina. Você vai fazer o quê? Você vai pichar o Coppola, tá entendendo? Porque aí você vai estar pichando a própria indústria. E tem uma coisa, Gustavo, que o Kylo Ren, ele também estrelou o filme O Homem que Matou Don Quixote, que também foi um filme do Terry Gilliam, que ficou 30, 40 anos para ser feito e nunca conseguiu ser feito. E ele também estrelou esse filme. Então ele fez isso com 2 diretores em 2 situações semelhantes, assim, famosas. O último filme do Coppola, né, pode ser o último filme do Coppola, de uma lenda, eu quero participar. Entendo isso. Tem uma vaidade aí. Ninguém fez ele por causa de dinheiro. Dustin Hoffman não tem boleto, Jon Voight não tem boleto pra pagar. Essa galera aí já foi, cara. Porra, o Kylo Ren. Ninguém fez pensando no dinheiro. Os caras fizeram pra poder fazer um filme com Coppola, pô. É uma vaidade. Pra carreira. Cara. E uma coisa que você falou, né, Gustavo, assim, quando você tem um papel e você vai lá e encena, às vezes você não faz ideia de que aquilo vai ser bom ou ruim, assim, porque aí que vai dependendo do que o diretor vai fazer com o filme, né? O que vai fazer com aquela fala. Mas realmente, assim, quem tá atuando ali às vezes não tem ideia do todo, realmente não dá pra culpar os caras. Não dá pra você entender nem a direção de arte. Não dá nem a direção de arte, que tem tanta coisa que é feita em CG depois e tal. Isso não tem como saber como é que vai ficar, qual é a visão do diretor, né? Mas é o que eu tô falando, é que é meio bizarro num filme desse você ter uma galera super encorpada, assim, né, super conhecida, e realmente, assim, é impossível dar conta do recado, porque tem umas atuações, eu acho que o Adam Driver, o Kylo Ren, até atua bem. Agora, poxa, o Shia LaBeouf é super over, o personagem é meio over, mas tá todo mundo ali super... Ele tá fazendo ele, cara. Ele tá fazendo ele. Você não lembra que ele ia em protesto, né? E falava aquela just do it. Ele tá fazendo ele. Aliás, eu vou fazer até um paralelo aqui. Eu vou fazer um paralelo com outro filme que eu vi essa semana passada, que é aquele filme Substância. Que é um outro filme que é uma fábula. E é um outro filme que fala meio que tem uma metalinguagem, assim, tipo, vamos falar sobre a misoginia e como as mulheres são obrigadas a serem bonitas durante a vida inteira. Isso é uma opressão contra as mulheres. E aí eles chamam a Demi Moore, que provavelmente ou sofreu com isso, ou sofre com isso, enfim, então, a Demi Moore tá fazendo meio que um filme sobre ela, de certa forma, assim, né? Não é isso não, tá, gente? Mas eu tô falando que existe isso, existe esse elemento no filme, né? A Demi Moore, ela é uma camada a mais no filme. Se fosse uma outra atriz qualquer, não ia dar a camada que a própria Demi Moore, que tem, sei lá, quase 70 anos e tá bonita por causa de um monte de procedimento, ela atende aos requisitos que o filme critica. Então, tem essa metalinguagem. E esse filme tem isso também. O Shia LaBeouf é exatamente isso. E o Cisa é
Coppola, de certa forma. Eu sou o que não tá, o gênio, eu sou o incompreendido. Eu tô querendo aqui mostrar o novo pra vocês há um tempão. Vocês são reacionários, entendeu? Eu quero falar de Shakespeare, eu quero falar disso tudo. Então, esse filme tem uma metalinguagem muito forte e deselegante, como a maioria das coisas do filme. E um pecado desse filme, que uma coisa que o Gustavo falou, os diálogos e o texto muito expositivo, muito ruim, é ainda pior no filme porque o Cícero foi um dos maiores oradores de Roma. E os discursos do Cícero contra o Catilina são chamados de catilinárias, que é uma série de discursos que o Cícero faz para ganhar a votação, a eleição para o consulado. Durante anos e até hoje é estudado como um exemplo de retórica perfeita. Assim. Os presidentes dos Estados Unidos estudam isso, tipo, né? Catilinárias são famosas, assim, como você constrói argumento, como você constrói uma oratória para convencer os outros. Então, torna pior ainda o filme ter os diálogos, como o Gustavo falou, tão expositivos, assim, tudo tão artificial, e citando coisas, assim, meio aleatórias, assim, para uma suposta erudição, para uma suposta profundidade que o filme quer, entendeu? Aí você fala, pô, nem isso o filme tem, sabe? Então, é difícil. Eu acho que a sorte do Coppola é ele ter financiado esse filme, porque seria mais desastroso ainda se esse filme fosse um filme de estúdio. Como o Coppola bancou tudo, o lucrinho que deu foi pro estúdio, nem foi pra ele. Eu acho que ele vai entrar numa outra era aí de falência. Pelo que eu saiba, o Coppola ficou uns 20 anos assim em falência decretada. Eu acho que ele decretou falência umas 3 vezes. Eu acho que ele só saiu da falência com Drácula. Não, depois do Drácula ele também entrou de novo e se não me engano, posso estar enganado, aí a gente é bom que a gente tá supondo um monte de coisa, o pessoal pode deixar nos comentários aqui. Alguém arruma um computador pra ele, de Deus. Aquela vinícola dele é que ficou gerando dinheiro durante um tempo, até porque o cara tava meio que falido. Mas aí os ouvintes podem botar nos comentários se a gente souber de alguma coisa que a gente não falou aqui. O Coppola declarou falência em 1992. É por causa do filme One from the Heart. Do Fundo do Coração. Esse foi o filme que foi o flop dele. Foi um flop. Ele custou 27 milhões e ele conseguiu 4 milhões depois, né, de ter feito. A gente falou pra caramba aqui. Foi uma conversa muito sem nexo, porque o filme é muito sem nexo. Mas tem muito pouca coisa que a gente consegue retirar de bom do filme. Talvez as atuações. Vocês teriam alguma coisa, alguma centelha de algo interessante pra... Não, isso aqui foi bom. Isso aqui poderia ser aproveitado. Ou o que vocês acham? Não, cara, eu não gosto nem das atuações, cara. Vou ser franco. De novo, falta uma visão. Então eu acho que tem uma irregularidade entre as atuações ali do Kylo Ren, com a Julia, com o John Voight. Não casa, sabe? Parece que o John Voight tá fazendo uma série do Netflix. O Kylo Ren, tem umas cenas que ele fica lá dando piti, meio monotônico, assim, né? Fica, fala pouco, olhando sempre pra baixo. Pô, o Exposito tá sendo o Exposito, ele só não é vilão, né? A diferença é que ele não tá sendo vilão. Quer dizer, de certa forma, tá assim, ele é um antagonista, ele não chega a ser um vilão. Tem um plot twist no filme lá no final, que ele realmente fez uma coisa ruim, pode ser considerado como vilão, né? Contra o protagonista. Mas, sei lá, só a menina. A menina realmente consegue segurar o filme. Mas eu não gosto nem das atuações, eu não gosto de nada. Eu acho a direção de arte bem ruim, figurino ruim, e o que esse filme mais precisava de tudo é roteiro. Mas eu quero falar da outra coisa, é montagem. A montagem é péssima do filme. Eu acho que com o que foi filmado, se esse filme tem 2 horas, tem 6 filmadas. Com o que foi filmado dá pra fazer uma coisa melhor. Mas não sobreviveu na montagem, é uma pena. Cara, é difícil, assim. Eu achei tudo muito ruim. Aqueles capítulos, não sei, aquelas coisas escritas em pedra, com Laura Fishburne, o Morpheus lá, fazendo aquela narração meio supostamente protocolar, assim, né, com uma voz impostada, dizendo... E ele tá de Morpheus mesmo, com roupinha de chinês e tudo, ele tá de Morpheus. E aí você não sabe, assim... Qual é a função dele na história? Ele é o quê? Ele é a voz do público, assim? Ele é a voz da república, do homem comum falando daquela disputa de poder? Não fica claro. Ele é só um narrador? Ele é só um narrador. Mas ele tá na história. O que esse personagem narrador que tá na história, por que ele é o narrador? O que ele tem a dizer sobre aquilo? Ele faz um contraponto à história que está sendo contada ou não?
não tem nada, sabe? Cara, não tem um porquê, assim. Eu não consegui entender o filme. E eu concordo com o Gustavo. Assim. O filme precisa de roteiro, assim. E uma coisa grave, assim, para um filme que chama Megalópolis, que o MacGuffin do filme, se é que é. Não, é isso, é uma MacGuffin, é uma MacGuffin, é uma MacGuffin. E, por exemplo, quando ele. E você não consegue entender direito a arquitetura deles. O que ele está propondo? Qual é a mudança de paradigma que ele propõe que subverte a ordem? Entendeu? Como a gente falou do Febre da Urbicana, quem lê, você entende o porquê que aquela nova forma que está impregnada na cidade muda a cidade, muda os personagens. E você no filme não te dá essa possibilidade. É umas coisas meio parecendo flor, assim, uma hora, parece umas pétalas de flor, a arquitetura. Aí você fala, tá, é uma arquitetura que vai, sei lá, né? A questão da natureza, da climática, mas não é isso. Não é dá pra entender. Não, as atuações também, é tudo. É porque o texto também não favorece, eu não sei como que. Não dá pra culpar os atores, né? Não dá pra culpar mesmo. O cara entra meio bêbado e a fala dele é ser ou não ser, eis a questão. O cara tentou ali fazer uma graça, fazer um mise-en-scène pra tornar aquilo divertido, mas é tão fora de propósito no filme, assim, você fala, cara, não tem como esse cara atuar bem. Não tem o que o ator pudesse fazer pra salvar a cena. E é uma cena mal filmada, eles estão nos andaimes, assim, é confuso, é ruim, sabe? É ruim. E você não consegue entender a geografia da cena, onde é que eles estão. É no alto do edifício, eles estão no Coliseu. É ruim, sabe? É. Cara, pra mim também, eu não sei que eu salvaria, não. Assim, eu acho que. E é engraçado que, assim, o Coppola ele teve no Brasil pra dar algumas entrevistas. E eu tava vendo até uma crítica falando que quando ele chegou pra dar uma entrevista, depois de uma galera ter visto, aí todo mundo falou que adorou o filme, foi super respeitoso com o Coppola, mas, cara, não é possível que alguém. Assim, é claro que ele já deve ter visto a crítica, né? Aqui, pra vocês terem uma ideia, no Rotten Tomatoes, as críticas dos críticos estão com 46% de aprovação. Do público tá 35%. No MDB é 4,9 a nota. Aqui no Rotten Tomatoes está 46% e 35% do público. Público e crítica acharam abaixo da média. É isso. Esse filme não tem pra onde correr, não, cara. Esse filme não vai ser salvo pela história, tá entendendo? Ninguém daqui a 10 anos, 20 anos vai falar, não, o clássico do Coppola, que não foi compreendido. Cara, não vai. Esse filme é ruim. Esse filme tem falhas básicas, assim, de cinema, que é surreal que um cara como Coppola tenha deixado passar, enfim, montou, coordenou esse filme. É difícil. Ou é uma paixão muito grande pelo tema que cegou o cara de ver outras coisas, entendeu? Era essa vontade de passar. Essa porra de. O Coppola, ele não é um teórico, né? E aí o cara ficou tentando ter um ideário vago, juntou um monte de coisa e tentou fazer essa utopia do filme dele, né? Pra passar essa mensagem. E se perdeu no beabá, cara. Difícil. Eu acho que esse filme vai ser incluído nos 1001 filmes pra morrer antes de ver. Sim. Sim. Pô, meus dias estão contados agora, então. Pois é. Bom, depois da gente discutir ou tentar discutir esse filme aqui, a gente vai para as nossas dicas, né? Porque é o que tem para hoje. Bernardo, você tá com essa dica aí? Cara, além do que a gente já falou lá da febre de Urbicana, né? É uma dica que eu também já falei aqui do Asterios Polyp, que é uma história em quadrinhos sobre um arquiteto, assim, do Dave Mazzucchelli, famoso Dave Mazzucchelli. É bem legal, assim, o Dave Mazzucchelli mudou completamente a assinatura visual dele, assim, a assinatura gráfica dele, e é um quadrinho bem interessante sobre arquiteto, sobre arquitetura, não só sobre isso, né, mas acho que tá em catálogo, voltou a catálogo agora, foi um tempão fora de catálogo, então é bem interessante, uma história interessante. Muito bom. Gustavo, tá com essa dica? Não, a minha dica eu já falei, é Febre de Urbicanda, leiam, tá baratinho, tá R$500 na Amazon, tá? Mas isso que o Bernardo falou, eventualmente isso vai acabar saindo aqui, por um outro selo, por um Pipoca da vida, a gente tem acho que agora umas 3 ou 4 editoras assim novas que estão com gás, tipo a Comic Zone, a Pipoca. Então a gente está numa época boa de relançamento, dessa releitura gráfica, né, dos trabalhos e relançarem esses trabalhos que já saíram por aqui.
Eu não duvido que isso saia, não. De repente a gente é uma voz aí pra isso também, né? Porque se outros comunicadores começarem a falar, isso acaba chegando aí essa podosfera. Não duvido que isso acabe saindo, não. Com certeza vai sair bem, porque é uma obra bem bacana. E eles têm vários livros também, além da Torre, tem A Garota Inclinada, tem Bruxelas, tem vários álbuns dessa série. Que sempre, né, a questão da cidade, da arquitetura é protagonista da história, assim. Então, tá tudo baratinho, ó. A Torre tá R$647 na Amazon. E isso é importado? É porque não tá mais editando? Por que tá esse preço? As duas coisas, mas basicamente porque é importado. É importado. Se bobear, deve ter coisa que tá fora de catálogo também, lá fora. Então, provavelmente esse preço deve ser do marketplace e gente vendendo, assim. Não. O pior que não é, cara. Porque tá caro mesmo. Muito bom. Bom, minha dica vai ser um pouco mais simples. Bom, tô assistindo uma série que chama Disclaimer. É uma série feita pelo Alfonso Cuarón, que conta a história de uma mulher, tem um marido, tem um filho, e aí aconteceu alguma coisa no passado dela que a gente vê na história e começa a dar um problema pra ela. Não vou contar mais que isso, mas a série é excelente. Muito melhor do que esse filme que a gente acabou de falar aqui. Bom, série Disclaimer. Essa série tá lá na Apple TV+. Então, quem tiver interesse, vai fundo que ela é muito boa. Bom, a gente vai ficando por aqui então, não sem antes agradecer aos nossos convidados aqui, agradecer primeiro ao Bernardo. Bernardo, obrigado, volte sempre pra gente discutir mais essas pérolas que a gente tem aqui nesse cinema, essas bombas que a gente tem pra falar. Obrigado. Obrigado, cara, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar contigo e com o Guga aí. Muito bom, agradecer ao Guga também por participar desse episódio aqui. Dessa vez não deu pra falar muito bem do filme, né, Guga? Não, mas falar mal também é bom, rende, né? Falar não, mal não, né? Constatar, a gente só constatou o que tá ali no cinema, na película, não dá. Mas esse quase não valeu, né? Vamos gravar o próximo aí também, depois já passa a pauta do próximo, a gente faz o próximo. Exatamente. Tem até um na agulha aqui, depois eu falo pra vocês qual. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês, e até mais!